Boa tarde a todos. O nosso grupo é formado por Davi Oliveira Nascimento, Gabriel Scarpelli Ribeiro, Karen Martins Posidônio, Larissa Campos Pimenta, Mara Luísa de Almeida Santos e por mim, Raíssa Elis Bittencourt. O nosso tema é Gestão dos Recursos Hídricos na Mineração. O que é a mineração? A mineração é o processo de extração de minerais que se concentram naturalmente na terra. É uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra, ou seja, extração, e beneficiamento de minérios presentes no subsolo. O processo de minerar passa pela extração de minerais e envolve várias etapas a serem seguidas até se chegar ao seu produto final. São elas: pesquisa e exploração, lavra e beneficiamento. O processo de colonização do Brasil esteve inserido na lógica de acumulação primitiva de capital ou mercantilismo entre os séculos XV ao XVIII, período marcado pela primeira divisão internacional do trabalho, em que diferentes regiões forneciam bens agrícolas, vegetais e minerais para as metrópoles, que por sua vez ficavam responsáveis pela fabricação dos produtos manufaturados. Nesse contexto, o Oriente era produtor de especiarias, a África fornecia a mão de obra escrava, a América Latina se destacava principalmente pela mineração, enquanto que a Europa Ocidental produzia as manufaturas. O Brasil foi responsável pelo fornecimento de matérias-primas em diferentes períodos: pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, café. As condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia, operadas pelas denominadas entradas e bandeiras, que constituem expedições armadas que saíam da capitania de São Paulo rumo ao sertão, com o objetivo de apresar índios, destruir quilombos e encontrar metais preciosos. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. A exploração do ouro em Minas desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões da colônia no século XVII. Cerca de 30 a 50 mil aventureiros vieram em direção às minas à procura de enriquecimento. A densidade populacional aumentou muito nessa região e aumentarem ainda mais com a presença de escravos que, encarregados do trabalho braçal, passaram a compor a base da sociedade mineradora, assim formando os aglomerados descontínuos em torno dos garimpos, principalmente no núcleo das Gerais, localizados entre o oeste de Goiás, sul do Mato Grosso e sul de Minas Gerais. Ou seja, esse potencial do setor já era visível desde o Brasil colonial. Naquela época, a extração de minério foi responsável por parte da ocupação do território nacional e principalmente pelo equilíbrio econômico e geração de riquezas. A consequência disso, os olhos dos mercados estrangeiros começaram a brilhar desde aquela época pelos solos brasileiros. A mineração atrai muitos investimentos e tem bom retorno financeiro. É uma importante fonte de renda, um suporte financeiro e econômico para o país. No caso do Brasil, a atividade se torna grande protagonista, em função do potencial do solo nacional, caracterizado por seu diferencial e riqueza. A mineração é um dos setores básicos da economia brasileira e ela é capaz de oferecer produtos para diversos, sendo a matéria-prima de vários tipos de indústria, como siderúrgica, fertilizante, petroquímicas e metalúrgicas. De olho nesse potencial da extração de minérios, muitas iniciativas governamentais têm como foco o investimento e a modernização do setor, e o resultado disso são o rápido crescimento do segmento e retorno significativo para a economia do país. A prova que a mineração, ou seja, os minérios são a matéria-prima para tudo, é perceber que ela está presente na nossa vida todos os dias, como por exemplo, nos nossos automóveis, eletrodomésticos, no nosso celular, que é um bem indispensável hoje em dia, nas bijuterias que usamos, nas nossas riquezas e até no fio de cobre para conduzir eletricidade até nossa casa para a gente assistir aquele Netflix de cada dia. Tipos de mineração. Temos dois tipos de mineração que se diferenciam pelas técnicas utilizadas ao longo da extração do minério. Essas práticas se dividem em lavra a céu aberto e lavra subterrânea. Lavra a céu aberto consiste na retirada do minério de depósitos que se encontram em superfície ou baixas profundidades, em média menor que 100 metros, e essas são exploradas até a retirada total do minério. Lavra subterrânea constitui na extração de minério em depósitos que se encontram em maiores profundidades,
normalmente maiores que 100 metros, e essas são exploradas por meio de equipamentos mais sofisticados, como tratores e caminhões específicos para tal fim. O sucesso de uma operação em mineração depende em grande parte da resolução adequada de suas interações com a água. Em todo caso, não podemos esquecer de que a interação água e mineração não se restringe à exploração de jazidas, mas também abrange todos os processos de beneficiamento do minério e que deve ser considerado que, após o cessar das atividades, os impactos hidrológicos podem perdurar por muito tempo. Há diversas tecnologias para evitar e reduzir os impactos hidrológicos negativos, de acordo com a natureza de jazidas e os tipos de lavras. Mas para isso é necessário o conhecimento preciso do contexto hidrológico mineiro, sem esquecer que a atuação deve ser dinâmica, requerendo atualizações e adequações ao longo de todo o período da operação. Em numerosas minas se extrai muito mais água do que minério. É o caso bem frequente de lavras que se localizam abaixo do nível piezométrico, de aquíferos livres ou confinados, dos quais deve ser bombeadas a água subterrânea enquanto durar a explotação da mina. Perante esses problemas, faz-se absolutamente necessário a implementação de ações mais adequadas para reduzir ao máximo o acesso das águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, às lavras, mediante o desvio do escoamento superficial e o aproveitamento de barreiras geológicas. Mineração e gestão de água. Dentre as principais usuárias de água no Brasil, a mineração com certeza é aquela que apresenta maiores peculiaridades. Ela abrange desde empreendimentos super complexos com impactos, mas que possuem modernos e eficientes controles ambientais, incluindo medidas de mitigação e compensação, até pequenos olheiros, garimpeiros ou extratores de areia e cascalho, que não possuem nenhum tipo de planejamento e controle ambiental. Por isso, quando se trata de mineração e gestão dos recursos hídricos, 3 pontos muito importantes devem ser considerados. Primeiro, a necessidade da extração dos minerais para atender às demandas crescentes da sociedade. Segundo, os impactos ambientais inerentes às atividades minerárias. E terceiro, a eficiência comprovada de processos de controle ambiental. O mais importante é evitar ou reduzir a contaminação. Para isso, considera-se que a contaminação derivada de atividades da mineração está estreitamente relacionada com os métodos de lavra, o aporte de águas e o tratamento dessas. Nos métodos de prevenção, é muito importante planejar as operações de prevenção da contaminação desde o início das lavras e continuar sem interrupção até o seu fechamento. Na prevenção, deve-se ressaltar que um aspecto importante a ter sempre em conta é a maior redução possível da entrada de águas na área de lavra, e se atentar para as medidas que evitem a acidificação das águas, evitar oxigênio, analisar a presença de barreiras geológicas ou de engenharias, combater bactérias com bactericidas e hipermeabilização. Em presença de águas ácidas, como consequência de atividade de mineração antiga, na qual os requisitos ambientais não foram considerados, deve-se aplicar medidas corretivas. Não nos referimos à reciclagem e à reutilização, nem ao armazenamento e à descarga controlada quando ao curso d'água tiver suficiente capacidade de diluição. Estamos nos referindo à aplicação de tratamentos ativos com significativos custos operacionais, como emprego de produtos químicos, osmose reversa ou tratamentos passivos com baixa manutenção, como tanqueamento, evaporação, oxigenização, tratamentos brandos, sem adição químicas ou com poucas adições químicas. Deve-se controlar também potenciais focos de contaminação e as áreas de lançamentos de efluentes sólidos e líquidos por meio de campanhas periódicas de amostragem e análise. No que se refere à implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabe à ANA a regulação da utilização da água dos rios de domínio da União para maximizar a alocação dessa água para o desenvolvimento do país, enquanto viabiliza a sustentabilidade do recurso por meio de uso dos instrumentos da PNRH, buscando a reversão do quadro atual de poluição das águas e do desperdício, de forma que garanta a disponibilidade de água de boa qualidade para o abastecimento humano ao longo das gerações, bem como o uso múltiplo dos recursos hídricos. A mineração, em qualquer de suas formas ou qualquer que seja seu objeto,
mesmo considerada sua característica mais típica, que é a rigidez locacional, desenvolve-se sempre no âmbito de uma bacia hidrográfica, unidade territorial para a implementação da PNRH e do SINGRE, um dos fundamentos da Lei nº 9.433, de 1997. Portanto, estará sempre sujeita à regulação relativa às águas, sejam elas superficiais ou subterrâneas, na medida do uso dos recursos hídricos concernente à atividade instalada e ao âmbito federal ou estadual, a qual pertencem. No que se refere às águas subterrâneas, a Carta Magna, no inciso 1º de seu artigo 26, as inclui entre os bens do Estado. Nos casos em que os usos das águas de um aquífero compartilhado por mais de um Estado possam ensejar conflitos, os quais são tanto mais difíceis de dirimir quanto a maior a escassez da água superficial e a necessidade de explotação de aquíferos, a legislação que dispõe sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos reza que cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos a solução para esta questão. Neste caso, a ANA, tendo em vista suas funções determinadas em lei, é o agente público a dar o suporte técnico necessário para subsidiar o CNRH em sua decisão quanto à alocação da água subterrânea entre os dois estados que a compartem, tendo em vista a solução de conflitos. De qualquer modo, estará a mineração sempre vinculada às diretrizes gerais de ação e aos instrumentos definidos na Lei das Águas ou em suas correspondentes estaduais, porquanto estará estreitamente vinculada ao uso de recursos hídricos. O empreendimento minerário utiliza águas superficiais e subterrâneas para sua operação e cada vez há maior estudo sobre o uso, reuso e recirculação dessas águas como ações de sustentabilidade a fim de evitar a escassez hídrica. As águas superficiais são aquelas águas oriundas de barragens, de grandes reservatórios, de cursos de água ou de lagos. São as mais adequadas aos processos de beneficiamento em geral, tanto pela sua acessibilidade quanto por não possuírem contaminações significativas que afetam o desempenho de tais processos, principalmente o da flotação. Todavia, a eventual necessidade de um tratamento prévio dessa água, da sua escassez, do custo de obtenção e as possíveis restrições ambientais que podem existir, limitam a sua utilização, favorecendo a busca por outras alternativas, particularmente a água de reciclagem. Já as águas subterrâneas são as mais utilizadas onde sua oferta tem relativa abundância, onde há carência de água superficial ou alguma restrição ambiental. O seu custo de obtenção, todavia, é bem mais elevado, pois elas são captadas de baterias de poços, de galerias, canais e drenos, o que necessita de uma maior tecnologia. Quando em função da necessidade de drenagem de aquíferos para permitir a lavra, no caso do rebaixamento do nível de água subterrânea, sua utilização é quase sempre mais vantajosa. Em alguns casos, é necessário o tratamento prévio da água, por exemplo, quando a água é dura e o que compromete a flotação. Por fim, a terceira fonte de águas para mineração são aquelas provenientes da reciclagem e da recirculação. As fontes mais comuns são os reservatórios das barragens de rejeitos ou resultante dos processos de desaguamento por filtragem, peneiramento e espessamento. A relação entre a quantidade de água nova no processo e o reuso, reciclagem ou recirculação varia normalmente de processo a processo. A situação ideal, todavia, é aquela em que ocorre o chamado de descarte zero, ou seja, a otimização do processo de reciclagem, o que vai permitir a reutilização de toda a água já utilizada. No caso do minério de ferro, por exemplo, o volume de água reutilizada atinge índices de 80%. O emprego desse tipo de água cresce de forma muito contínua, pelas seguintes razões. O custo de obtenção da água nova em face da disponibilidade da água mantida no processo, ou seja, sai muito mais barato reutilizar a água que já vinha sendo usada do que buscar novas fontes para novas águas. Segundo, a natureza do processo, o que vai facilitar a reutilização desse tipo de água.
e o controle ambiental, que vai regular a qualidade do lançamento dos efluentes no meio ambiente. Nessa imagem, nós podemos observar um sistema de recirculação de água em mineração de ferro, em que há o descarte zero. Então, temos a água nova, que é captada tanto de águas subterrâneas quanto de águas superficiais, e 20% dessa água é usada no reservatório. Desse reservatório, 100% é usado no beneficiamento do minério, em que 80% é reaproveitado no próprio reservatório e 20% fica estocado na barragem. Desses 20% estocado nessa barragem, 10% é bombeada para haver uma recirculação dessa água, ou seja, para ela ser reaproveitada novamente, e apenas 10% é lançado nos córregos, ou seja, um efluente de água limpa. Bom, eu vou falar um pouco do uso da água na lavra. A interferência da lavra nos recursos hídricos inicia-se a partir da abertura do empreendimento, quando, devido às alterações morfológicas ocorridas no terreno, a drenagem superficial pode ser modificada. Durante a lavra, a água a ser utilizada, ela origina-se da captação de cursos de águas superficiais, de reservatórios de barragens ou da captação subterrânea. Nessa etapa, a água ela pode ser aplicada no desmonte hidráulico, em que a lavra é executada pela pressão da água, que além de promover a desagregação do material, o conduz para o local onde será processado. A água também ela pode ser utilizada especificamente como meio de transporte, isto é, conduzindo um minério para a usina de tratamento. Nessa etapa, a água também é utilizada na aspersão de pistas e praças para o controle da emissão de poeira e na lavagem dos equipamentos. Na maioria dos casos, a demanda por água nesta fase do empreendimento é bem menor do que a demanda voltada para o beneficiamento do minério em si. Das interferências mais significativas relacionadas aos recursos hídricos observadas no desenvolvimento das atividades de lavra, tem-se a construção de barragens, a construção de pilhas de disposição de materiais estéreis e o rebaixamento do nível de água subterrânea. As barragens constituem uma importante estrutura de um empreendimento minerário e geralmente são construídas para operação durante todas as fases de lavra e do processamento mineral. As barragens de contenção de sedimentos são estruturas construídas com o objetivo de conter sedimentos carreados em períodos de chuva, garantindo a qualidade do efluente final. De maneira geral, tais barragens estão localizadas a ajustante das áreas operacionais e das pilhas de estéreos, sendo em passado recente, pela sua principal função, denominadas de barragens ecológicas. As barragens de rejeitos têm como objetivo a formação de bacia de acumulação dos rejeitos gerados nas instalações de beneficiamento de minério e a acumulação da água a ser reutilizada no processo industrial. Essas barragens são construídas em vales ajustantes das operações e normalmente têm também a função de contenção de sedimentos finos. O reservatório é constituído de acordo com a necessidade de acumulação de rejeitos e sedimentos por um determinado período de tempo. Após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana e do complexo de barragens do Vale em Brumadinho e muita pressão da sociedade civil organizada pela mídia e pelo Ministério Público de Minas Gerais, os deputados resolveram votar na Lei Mar de Lama Nunca Mais, em que não são permitidas novas barragens de rejeito sempre que houver melhores técnicas disponíveis. E não é permitida também a operação ou ampliação de barragens que utilizem um método de alteamento a montante. E a gente tem, por exemplo, a barragens igual a do fundão do córrego de Feijão, que são essas barragens que possuem esse método. As pilhas de estéreo são estruturas construídas nas proximidades da cava de mineração utilizadas para a disposição do material estéreo, ou seja, do material que não é o minério e que deve ser removido para permitir a explotação do bem mineral.
como é mostrado nas respectivas imagens dessas estruturas. Bom, há também o rebaixamento do nível da água subterrânea. A exploração das águas subterrâneas para viabilizar a lavra a céu aberto ou subterrâneas é muito caro e às vezes inviáveis. Por isso é comum o rebaixamento do nível de água subterrânea. O rebaixamento ele ocorre com a explotação de um volume de água de um aquífero acima de sua capacidade de recarga, que no caso é retirada de água do armazenamento natural dos aquíferos, né? O que promove o decaimento da cota desse nível. Na paralisação da atividade minerária, após a vida útil da mina, a acumulação de água no interior das cavas exauridas poderá dar origem a grandes lagos que se constituirão, na maioria das vezes, em pontos notáveis de recarga dos aquíferos. Esses lagos, bem gerenciados, poderão ser transformar em reservatórios de águas disponíveis para usos múltiplos. Um exemplo é a mina de Águas Claras, como vocês podem ver nas imagens. Boa tarde, pessoal. Vou dar continuidade à nossa apresentação falando um pouquinho da utilização da água no processamento mineral. A água é amplamente utilizada durante esses processos e eu vou começar falando um pouquinho do processo de flotação. O processo de flotação ele é um processo de separação físico-química que vai ser responsável por separar aquele minério que é de interesse econômico para exportação daquele minério que não tem tanto interesse assim, que não é do nosso interesse, é que a gente quer separar ele utilizando a flotação. Bom, a flotação ela vai utilizar a água e o ar como meios de separar esse mineral e ele vai ser através da polaridade desses minerais. Ou seja, a gente vai ter minerais que são hidrofóbicos, ou seja, eles não vão ter afinidade com a água e não vão se misturar. E a gente vai ter minerais hidrofílicos, que vão se misturar e vão se permear, etc. A flotação consiste justamente na gente utilizar de reagentes para tornar o mineral de interesse econômico hidrofóbico, para que ele não se grude na água, para que ele não exista reação com a água. Ou seja, ele não vai reagir com a água e vão ter bolhas de ar durante esse processo no qual esse minério vai reagir. E aí ele vai adentrar essas bolhas de ar que vão ser carreadas para a parte mais superficial da água. Já o outro minério que não é de interesse, ele vai ser hidrofílico, ou seja, ele vai ter afinidade com a água e não vai ocorrer essa mistura com o ar, ou seja, ele vai para um local diferente. Outro processo que a gente tem para separar esse minério é a concentração gravítica. Como o nome já diz, ele vai utilizar da gravidade para separar esse minério. E também da granulometria do mineral que a gente está extraindo, da sua densidade e diversos outros. O que a gente vai ter é esse processo de gigagem, eles chamam de gigagem, que é um processo que vai separar, vai deixar aqueles minerais menos densos e mais com uma granulometria menor no topo e vai acontecer uma pulsação e essa pulsação vai ser responsável por separar aquele mineral mais denso, ele vai para um local de interesse, e o mineral menos denso ele vai para outro, simplesmente pela posição deles nessa água e nesse ambiente. Outro processo que envolve a utilização da água no processamento mineral é a lavagem desse minério e os processos hidrometalúrgicos e pirometalúrgicos. A lavagem desse minério é bem simples assim, ela consiste logo após a extração, ela vai consistir na colocar esse minério em uma esteira, em uma máquina com uma esteira, e essa esteira vai andar, e à medida que ela vai andando, vão sendo borrifada água com pressão nesses ambientes. E assim são separados as partes de não interesse, ou então vai se separando o minério bruto, aquele que a gente vai utilizar e vai beneficiar. Já a parte de hidrometalurgia ela é um pouquinho mais complexa, ela envolve também um processo pirometalúrgico. Ela vai consistir na separação desses metais através da dissolução dele em uma solução aquosa. Ela é muito utilizada para a produção de alumina, ouro, urânio, zinco, níquel, cobre e diversos outros metais. Bom, então em primeiro momento a gente vai necessitar de preparar esse mineral. E um dos processos que envolve essa preparação é a pirometalurgia.
que nós não vamos adentrar muito aqui, porque não é a ideia do nosso trabalho, mas nos processos pirometalúrgicos, a principal utilização de água vai ser para resfriamento resfriamento e lavagem dos fornos e da utilização dos equipamentos e tanto do mineral nesse ambiente. Continuando o processo hidrometalúrgico, após a preparação desse mineral, então ele vai ocorrer a lixiviação, que é justamente essa dissolução no meio aquoso. Esse meio aquoso vai conter um ácido, que é o ácido sulfúrico, geralmente, uma base e um agente complexante. Nesse momento a gente começa a criar o licor, que é chamado essa mistura dessa solução aquosa com o metal. E posteriormente ele vai ser separado e vai ser tratado. Então é basicamente esse o processo. Agora entrando no tratamento de efluentes. Nesse momento a gente tem que entender que diversas questões têm que ser levadas em consideração. Então a gente tem que compreender como que esse efluente vai se comportar, como que ele vai, sua forma predominante de poluente, ou seja, qual que ele está despejando naquela região, como que é aquela região em que ele está despejando. Além disso, a gente também tem que compreender o que está sendo despejado naquela região, ou seja, aquele composto ele é um poluente, como que é o comportamento dele na natureza, ele vai se degradar rapidamente, ele vai demorar a ser degradado. Ele é um composto orgânico, inorgânico, a quantidade que está sendo despejada, ele é um composto tóxico, então tudo isso a gente tem que, visando uma poluição menor, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, olhando uma perspectiva mais econômica, uma das coisas que tem que ser olhada de antemão também é como que a legislação pede que esse efluente seja tratado. E isso vai nos dizer de maneira muito eficaz qual que é o custo operacional desse processo, ou seja, quais são os métodos que eu vou ter que utilizar para tratar e como que vai ser esse tratamento. Dentro desse tratamento a gente tem três etapas principais, que é o tratamento primário, o secundário e o terciário, que lógico vão variar de acordo com o que está sendo despejado naquela região. Bom, então, no tratamento primário, uma fase mais robusta, mais assim, inicial, ela vai buscar separar os sólidos, os óleos e as gorduras que estão presentes nesses efluentes. Isso vai também, consequentemente, vai diminuir a turbidez da água. A separação de sólidos, ela se dá principalmente pela utilização de grades, mas ela também pode se dar através de sedimentação por coagulação, floculação, flotação, como eu já disse aqui anteriormente, e desintegração. São só alguns dos processos que são utilizados para tratar esses efluentes. Entrando então na segunda fase do tratamento de efluentes, esse vai ser um tratamento biológico, ele vai ser um tratamento um pouquinho mais refinado e um pouquinho mais direcionado, porque ele vai utilizar o metabolismo de micro-organismos para transformar os contaminantes desses efluentes em substâncias inócuas, que não vão oferecer tanto risco, ou então que vão se degradar mais facilmente, ou então até retirar alguns compostos daquele ambiente. Geralmente, por ser um tratamento biológico, ela está muito relacionada a processos, a compostos orgânicos, como a oxidação do nitrogênio e da amônia em nitritos e nitratos, então a conversão do nitrato em nitrogênio gasoso, remoção de compostos de fósforo, ou então estabilização de iodos orgânicos. É interessante a gente falar que à medida que a biotecnologia foi avançando, esses tratamentos biológicos eles também foram aplicados para compostos orgânicos insolúveis e com maior dificuldade de degradação. Como eu disse anteriormente, alguns exemplos são constituintes inorgânicos e até íons metálicos. O tratamento terciário utiliza operações físicas e químicas para a remoção de tipos específicos de poluentes, entre os quais se incluem operações unitárias de microfiltração, absorção, sendo a maioria com carvão ativado granulado, osmose reversa, flotação iônica, processo oxidativo avançado e eletrorrecuperação. Para otimizar e viabilizar o monitoramento dos efluentes, é de fundamental importância a análise de todo o processo a fim de determinar
quais possíveis contaminantes e então escolher as técnicas de análise. É importante salientar a necessidade de monitoramento das águas, não só de forma simultânea à lavra, como também, em muitos casos, em momento anterior a esta. Na mineração brasileira, a prática do tratamento da água está restrita apenas à etapa de tratamento primário para a separação sólido-líquido, isto é, a remoção dos resíduos sólidos dos efluentes, situação comparada pela utilização predominante de espessadores e barragens de rejeitos como etapa de tratamento mais usual, objetivando fundamentalmente a maior recirculação de água. A carência de dados sobre o consumo, a origem e a qualidade da água utilizada na mineração dificulta uma abordagem correta da situação, tornando necessário e urgente o levantamento preciso desses dados pelas empresas e pelos órgãos públicos do setor, para planejamento, controle ambiental e gerenciamento da água na mineração. O Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, tem por objetivo principal congregar, representar, promover e divulgar a indústria mineral brasileira. Para a realização de seus objetivos, o IBRAM conta com importantes instrumentos, dentre os quais se destacam suas comissões técnicas, Comissão Técnica de Assuntos Jurídicos, Legislativos e Tributários, Comissão Técnica de Comunicação e Responsabilidade Social e a Comissão Técnica de Desenvolvimento Sustentável. O Programa Especial de Recursos Hídricos, criado em agosto de 2000, tem como objetivo vivenciar e criar cenários propícios ao desenvolvimento de mecanismos capazes de efetivar a participação dos usuários, beneficiários da água, em especial os usuários do setor da mineração, visando a garantia dessa participação nos processos decisórios da gestão de recursos hídricos, de forma sincera e competente, e o fortalecimento de uma estratégia de gerenciamento que atue na conservação dos recursos hídricos, vistos em uma perspectiva de interação de seu ciclo natural com o ciclo sociotecnológico, portanto, de acordo com o princípio estabelecido em Dublin, numa abordagem integradora. Estas foram as referências bibliográficas consultadas para a elaboração desta apresentação. Aproveitando o momento em que nós vivemos, finalizamos o nosso trabalho com essa charge. Agradecemos a atenção de todos e estamos abertos a perguntas e comentários.